Hoje a gente vai vou resolver um outro exercício e a gente vai saber os conceitos básicos, né, de ondas. Eventos físicos naturais, por exemplo, que envolvem que tem conceito de ondas ali por detrás deles, né? Pode ser, por exemplo, o efeito os efeitos que vocês veem constantemente pela TV, que é um terremoto, né? O que você tem no terremoto ali são ondas sísmicas, né? Que se espalham no interior da Terra, das rochas, né? Então vocês podem ver que esse tipo de onda, né? É um tipo de onda que envolve muita energia, que está relacionado com um meio material também volumoso, vamos falar assim, volumoso, ok? Rígido, um pouco rígido. Então, quando você tem o terremoto, que é um exemplo de onda, né? De uma onda que se propaga no meio, que é o solo, ele alcança aí energias de enormes proporções que causa toda aquela destruição, né? Então, quando a gente pensa em onda, ou na onda sísmica, né? Como que a gente pode determinar, então, a potência, né? Transportada pela onda. E essa potência tem a ver com a quantidade de energia que passa, né? Pelo solo, pelo interior da Terra, né? Por volume ou por área, tá bom? Então, ele está falando aí, né? Quais aspectos de uma onda sísmica determinam a potência transportada pela onda, né? Então, você tem aí a amplitude, né? A frequência, a amplitude e a frequência, ou nem a amplitude nem a frequência. Então, talvez a gente vai entender isso até o fim dessa aula e da outra aula, o que determina aí a forma do que ondas se propagam aí no meio, ou não, né? A gente tem ondas que não precisam de meio para se propagar, né? Então, se você pega aí ondulações em um lago, sons emitidos por instrumentos musicais, né? Os tremores sísmicos que eu já disse, né? O que dispara o terremoto, né? Isso aí são fenômenos ondulatórios, né? Então, resumidamente, né? Uma onda, ela é uma perturbação em um sistema que está em equilíbrio. Você tem um sistema que está em equilíbrio e você perturba ele de alguma forma, por exemplo, realizando sobre ele um trabalho, né, dando energia para ele. Você dá energia para ele. O que é energia na física? É trabalho. É força que gera algum deslocamento. Então, se esse sistema está em equilíbrio, vamos supor que a força resultante nele é zero. Você perturba ele com uma força externa, fazendo com que haja esse sistema saia do seu equilíbrio, aconteça ali então algum movimento dessas partículas, né? A perturbação se propaga. Essa propagação da perturbação é uma onda. Basicamente é a energia se propagando através daquele material, certo? Então, o pessoal confunde muito, porque às vezes você pode pensar que a onda, ela transporta matéria, mas onda não transporta matéria. A onda é uma perturbação, e essa perturbação se propaga, junto com ela, uma energia. Então, a energia se propagando. Então, as partículas, elas saem do equilíbrio, mas elas não se deslocam. Por exemplo, uma partícula está aqui, quando você tem um terremoto, você tem um terremoto cujo epicentro é no mar, né? No fundo do mar. Bom, a partícula que está lá no fundo do mar, aquele pedaço de terra que está no fundo do mar, ele não se desloca até a cidade e causa toda aquela destruição. O que se desloca do fundo do mar, daquele ponto até aqui, é a perturbação que foi gerada lá. Então, aquela perturbação se desloca através das partículas que estão entre o epicentro e a cidade. Então, a perturbação vem através das partículas. Assim que a perturbação alcança a próxima partícula, ela perturba essa partícula, mas essa partícula não se movimenta. Essa partícula é a ponte
para que a perturbação passe para a próxima partícula, e assim por diante. Então, vocês não podem esquecer disso. Onda é uma perturbação que se propaga através das partículas, mas ele não carrega a partícula, né? Então, porque se carregasse quando o epicentro do terremoto acontecesse lá no mar, por exemplo, em qualquer lugar, o epicentro se deslocaria, e o epicentro não se desloca, né? Então você tem lá no epicentro, no caso do terremoto, né, se você imaginar essa foto aí do meio, você tem o foco. Ali o foco, em geral, são placas tectônicas, né, que se deslocam pouca coisa. Aquele deslocamento ali gera uma energia altíssima. Essa energia perturba toda a região em torno do epicentro. Essa região pode ser região de até 70, né, sei lá, 70 quilômetros, 100 quilômetros, né? E aí depende muito de qual é o grau dessa perturbação no epicentro, lá no foco. Tudo bem? Então, é um erro as pessoas acharem que onda é deslocamento de partícula. Onda não. Onda é perturbação. Perturbação que se propaga, né? Nós temos muitos tipos de ondas, certo? E aí eu coloquei nesse slide, eu coloquei essas figurinhas aí, né? Você tem, então, a onda do mar, é um tipo de onda, a gente vai ver, né? Você tem o epicentro, você tem os terremotos, você tem ondas sonoras, né? Que são emitidas ali pelas cordas dos instrumentos, depende dos instrumentos de sopro, por exemplo, né? E aí depende do tipo de instrumento que você está falando, mas também tem a onda sonora. Né? Bom, aí você tem alguns tipos de ondas, né? Por exemplo, você tem a onda mecânica, né? A onda mecânica, ela é uma perturbação é uma perturbação, né? Mas ela obrigatoriamente ela precisa de um meio material, né? Para se propagar. Então, à medida que essa onda mecânica, né, se propaga através do meio, as partículas que constituem esse meio, a terra, né, o mar, por exemplo, a água, as partículas elas apenas sofrem deslocamentos mínimos em torno de um ponto de equilíbrio, né? E aí, se essa perturbação é uma perturbação de grande potência ou de baixa potência, vai depender então aí da natureza dessa onda, né? Agora, existem, como eu estava falando, existem 3 tipos de ondas. Eu estou falando da onda mecânica, né? Que é essa onda que eu acho que é a mais conhecida, né? Porque é a onda do mar, onda sonora, onda sísmica, né? E elas são até simples porque você pode usar a lei de Newton para poder descrevê-las, por isso que é fácil, né? Agora você tem... O que são leis de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração, por exemplo. Né? Aí você tem também... a gente vai falar mais sobre onda mecânica, mas você tem outros 2 tipos de ondas que a gente vai estudar um pouco sobre elas também. São ondas eletromagnéticas, né? Elas... Bom, apesar de elas serem menos conhecidas e você às vezes não vê, né? Mas são ondas que estão aí ou no visível ou não estão no visível, né? Mas se você tem a luz visível, você tem a ultravioleta que você não enxerga, porque basicamente o que faz você enxergar uma onda eletromagnética ou não é o comprimento de onda dela. O comprimento de onda dela ou está no visível ou não, né? Então você tem ondas mecânicas, que eu falei anteriormente. A onda na corda, por exemplo, se você pega uma corda e faz isso, você faz com que uma perturbação se propague ao longo da corda. As ondas eletromagnéticas também são diferentes das ondas mecânicas porque elas não precisam exatamente de um meio para se propagar, né? Então você tem a luz, que se propaga no vácuo. Você tem a luz ultravioleta, você tem ondas de rádio, de TV, as micro-ondas, o raio-x, as ondas de radar, né? E a principal característica dessas ondas é que as ondas eletromagnéticas, então, não precisam de um meio material para se propagarem ou para existir, né? Porque elas existem no meio ou não,
no meio, né? A luz das estrelas, por exemplo, que chega até nós, né? Às vezes a estrela que gerou aquela luz nem existe, né? E é isso, esse é outro tipo de onda. Lembrando que, né, enquanto essas ondas mecânicas têm velocidades próximas das velocidades que nós podemos medir, por exemplo, né? Qual é a velocidade das ondas das ondas do mar causadas por um maremoto? Você consegue medir essa velocidade, né? Ondas eletromagnéticas você também consegue medir, obviamente, mas você tem um limite muito grande. Alguém poderia me falar qual é o limite superior, ou o limite da velocidade de uma onda eletromagnética? Pode falar sem medo. Isso mesmo, Ana. Velocidade da luz, né? É o máximo que a onda eletromagnética pode se movimentar. Se está na ordem de 300 milhões de metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, e ainda existe outro tipo de matéria. A gente já falou ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, e ainda tem mais um tipo de onda. Alguém conseguiria chutaria aí qual seria essa onda? Ninguém. Mas qual seria essa onda? É o que a gente chama de onda de matéria. O que é uma onda de matéria? Essa onda, vocês não... Eu acho que vocês nunca vão chegar a trabalhar com ela, vocês são engenheiros, vocês não precisam de fazer isso. Mas a onda de matéria é o que o próprio nome diz. É uma partícula ou uma matéria que emite uma onda. Essa onda de matéria, esse conceito é introduzido na física quântica, né? Por um físico famoso chamado de Broglie, que diz que para cada matéria está associada uma onda. É a mesma coisa que eu dizer que você que está aí sentado emite uma onda. Mas essa onda tem um comprimento de onda que a gente não consegue detectar. Mas também existe a onda de matéria. Obviamente que essa onda de matéria para a gente não tem tanto aplicação. Mas se você pensar que o elétron é uma matéria, o próton é matéria, então você pode, e são coisas muito pequenas que você não consegue às vezes determinar, fazer medições, né, determinísticas, por exemplo. O que você pode fazer, e o que a quântica faz, é pegar o elétron, tratar o elétron como uma onda, dependendo de qual é o momento que você está querendo estudar o elétron. Aí o elétron é uma onda, e você, com o módulo quadrado da função de onda do elétron, você consegue determinar muitas coisas. Por exemplo, qual é a probabilidade de se encontrar o elétron dentro de uma caixa. Então, você consegue então determinar através da função de onda de um elétron, que agora é uma onda, apesar de ser partícula, onde ele está num determinado meio. Entendeu? Então, tem 3 tipos de ondas, basicamente. Mecânica. Isso aí o Vitor que está fazendo ondas aí sabe direito, porque ele já fez quântica. Então, você tem ondas mecânicas, você tem... acabei de falar, ondas eletromagnéticas e ondas de matéria. Nesse capítulo, nós então vamos focar, voltando aí no slide, para vocês poderem dar uma olhada, né, na onda mecânica, né? E basicamente você tem 3 tipos de ondas mecânicas. E como é que você determina qual é o tipo de onda mecânica? Dependendo de como é a forma da onda. Se você pegar essa primeira onda aí, né, vamos supor que isso é uma corda, alguém chega mecanicamente, né, alguém chega, na verdade, e vai fazer uma força lá na ponta dela. Essa força gera um pulso. Isso que na aí, né, quando a pessoa faz uma vez isso daqui, ó, ela gera um pulso. Esse pulso se propaga no formato de uma onda, né?
você pode ver que ele faz aqui, ó. Ó, nessa parte aqui que eu tô fazendo uma bolinha, ele dá ali um impulso, né? Depois ele exerce um trabalho, dá energia. Ele tá dando energia. Se ele faz isso apenas uma vez, ele gera um pulso, que é isso daí, né? Você pode perceber, ó, que essa primeirazinha partícula que tá aqui. Na imagem anterior, vamos supor que ela estava aqui. Quer dizer que o cara deu uma energia aqui com a mão dele. Essa energia começou a se propagar na corda. Quando chegou na partícula, o que ele fez com a partícula na imagem 2? Tirou ela dessa posição e levou ela para cima. Todo mundo percebeu o que é isso? O que eu estou dizendo é que o cara fez uma perturbação na ponta da corda. Essa perturbação começa a se deslocar num sentido, que é esse sentido para cá. Mas as partículas da corda não se deslocam junto com a perturbação, né? Então, e se você perceber, se você perceber que enquanto a perturbação vai na direção aqui de X, as partículas se movimentam em Y. As partículas se movimentam aqui em Y, enquanto a perturbação vai viajar para sempre aqui na direção X, se nada interferir. Então, como os deslocamentos da corda, né, das partículas da corda, são perpendiculares ou transversais à direção de propagação da onda, né, esse tipo de movimento é chamado de onda mecânica transversal, porque as partículas se deslocam perpendicular, enquanto a onda viaja na direção X. Luiz, eu não havia visto o chat. É sim, a dualidade de onda-partícula, tá bom? Sobre a onda transversal, todo mundo entendeu o que é uma onda transversal? Ok. Para a imagem 2. Nós temos uma onda longitudinal, né? Então, vamos supor que você pode pensar que você tem dentro desse cilindro, né? Você tem um líquido ou um gás nesse tubo. Esse tubo é rígido e na extremidade da direita, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, na extremidade da direita, você bota aí, você tem um pistão móvel, né? Então, quer dizer que esse pistão, você pode manipulá-lo para frente ou para trás, né? Até você tem essa setinha aí que indica isso. Muito bem. Se você pega, então, esse pistão, oscila ele para frente e para trás, você gera uma perturbação, né, de deslocamento, e você gera uma flutuação de pressão. Essa flutuação de pressão, né, ela se propaga no meio. O que é isso? Se você olhar na imagem aí do AB, do lado direito, você vê que você tem regiões mais claras e regiões mais escuras. As regiões mais claras são regiões que foram perturbadas e você tem ali uma pressão menor, por isso que ela está mais clara. E você tem uma região que foi perturbada, que você tem uma pressão maior, por isso que ficou um lugar aí que está um azul mais escuro. Não sei se dá para enxergar, eu acho que dá, depende da tela de vocês, ok? Então quer dizer que você cria, né, padrões escuros, que são regiões de alta pressão, e padrões claros, que são regiões de baixa pressão. E elas são periódicas. Você vai ver que a distância entre uma região de pressão baixa, entre a próxima distância de outra região com pressão baixa, é sempre mantida constante durante todo o tamanho do tubo, né? A gente está imaginando um tubo grande, aí, infinito, por exemplo, né? Então, nesse caso, né, ainda, as partículas, você pode ver que a partícula ela desloca para frente e um pouquinho para trás, mas sempre isso, ela não viaja com a água, ela não vai para frente. A partícula só vem um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, né? E aí, nesse caso, diferente da corda, a partícula ela está se movimentando paralelo à perturbação, à onda que está viajando. A onda está viajando aí no mesmo paralelo, né, dentro do tubo, então na direção do tubo, e a partícula também, ela está no eixo X e a onda se propagando no eixo X. Então, como as duas se propagam, são paralelas aí, né?
essa onda é chamada de onda longitudinal. E aí você tem um terceiro caso para a onda mecânica. Esse terceiro caso para a onda mecânica é um tipo, né? Aí você tem esse desenho aí tosco do livro, mas é o que tá para explicar, né? Você tem um balde cheio de água e você cria uma onda, como se você criasse aí o terremoto aí lá, e o terremoto cria essa onda. Se você vê, então, ó, na imagem à esquerda, né, você aplica uma velocidade inicial para essa onda, o pico da onda aqui, né? Aí, ó, vai para outra imagem. Antes, o pico da onda estava aqui, ó, nesse rumo. Agora, o pico da onda já está aqui, né? Você tem algo que vai começar a se formar aqui. Então, quer dizer, a quantidade de água que está aqui não se movimentou para frente, mas a perturbação se movimentou. E no caso de um meio, uma superfície líquida, essa partícula que está aqui, ó, ela meio que realiza um movimento circular aqui, né? Ora, ela está aqui, quando essa partícula, quando a onda passa aqui, ó, essa partícula já vai estar mais aqui em cima, de repente ela já vai estar aqui embaixo, num outro tempo. Então, nesse caso da onda na superfície de um líquido, você tem aí um deslocamento que acontece tanto para frente, né, tanto no mesmo sentido da propagação, quanto perpendicular. São as duas componentes, transversal e longitudinal. Então, esse é um outro tipo de onda. Uma onda bidimensional, poderíamos falar, enquanto as outras duas são ondas unidimensionais. Ok até aqui? Ok, Marco Aurélio. Certo. Agora, tem uma coisa muito interessante para a gente poder falar, gente, que em cada um desses casos aqui, vocês podem ver que acontece. Vocês podem ver que, por exemplo, no caso da... Eu queria conseguir apagar isso aqui, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se tem como. Queria apagar... Já sei. Descartar. Bom, você pode ver, ó. Vamos pegar a corda na imagem da direita, né? Essa partícula, ora ela está aqui em cima, mas ora ela vai estar aqui embaixo. Ora ela vai estar lá em cima. Ora vai estar aqui embaixo, se você continuar dando esse pulso infinitamente. Você pode ver que essa partícula, ela sempre vai estar girando aqui, né? Ou oscilando aqui nesse eixo Y, sempre. Em torno, ela sempre vai se deslocar aqui no Y, mas sempre em torno desse ponto aqui, que é um ponto de equilíbrio. Então vai ter alguma força responsável por fazer ela ir para cima e para baixo, aí em Y. Se a gente lembrar de ondas, a gente dava um nome especial para esse tipo de força, que tende a trazer a partícula para um ponto de equilíbrio. Como é que chama essa força? Restauradora. Muito bem, Vitória. Essa força é uma força restauradora, certo? Só um pouquinho que eu tô com um problema aqui. Isso, ela é uma força restauradora, né? Então, em cada um desses casos, você tem essa força restauradora, né? Que ela tende a fazer com que o ponto da corda fique plana, ela tende a fazer com que as partículas dos fluidos fiquem paradas no local, né? É meio análogo que a força gravitacional fazia no pêndulo. Que o pêndulo, se você puxa ele assim e solta, a gravidade vai puxá-lo para baixo, ele sempre vai ficar oscilando aqui, por causa da gravidade, né? Ok? Então, agora, a gente pode estar avançando. Vamos avançar, né? Isso, vamos avançar. A gente vai determinar aí daqui a pouco alguns nomes importantes de certas partes da onda, né? Agora, é interessante vocês saber que a velocidade, a única coisa que determina a velocidade
da onda é o meio pelo qual a onda vai se deslocar, tá bom? É o meio, a velocidade da onda é determinada em cada caso pelas propriedades mecânicas do meio. Então, obviamente, vamos supor que você dá nesses 3 exercícios aqui, nesses três exemplos, você pode dar o mesmo estímulo, mesma energia para fazer oscilar. Mas como os meios são diferentes, provavelmente você pode ter aí diferentes energias envolvidas, diferentes velocidades envolvidas no deslocamento da onda, né? Da propagação da onda, certo? Então, olha, se você, nessa imagem aqui, certo? Acabei de fazer um set aí. Isso aí é o típico, né? Você tem aqui um aparato que é um sistema bem aí. Você tem um sistema que você tem uma massa aqui. Essa massa está presa a uma mola de constante K. Então aqui é como se a gente tivesse um oscilador, como não, né? A gente tem um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples desse aparato faz uma perturbação na corda, né? Se ele desse, gente, só uma subida e uma descida, só uma oscilação, ele ia gerar um pulso. Ele ia gerar só um pulso. Mas se ele continuar subindo e descendo, ele vai gerar mais de um pulso. 1, 2, 3. Então quer dizer que se isso oscila infinitamente, você vai gerar aí muitos pulsos. Então você tem um pulso ondulatório, né? Certo? Que é uma situação mais interessante, né? Que é um movimento repetitivo e, porém, periódico. Peraí que chegou alguém aqui. Acho que entrou. Então, o que a gente está vendo, basicamente, como é que fala? É uma sucessão contínua de perturbações que geram muitos pulsos, né? E esses pulsos que a gente vai ver que formam aí, eles são pulsos que sempre estão em fase, na mesma fase. Ok? Bom, aí se a gente olhar para essa imagem aí, né? Vamos supor que então, você tem uma onda se propagando aí para a direita, certo? Com uma certa velocidade, né? Sempre, né? Esse ponto máximo aqui, vai ser a amplitude da onda, mas também vai ser a amplitude desse movimento harmônico simples que acontece aqui. Tem como a crista da onda ter um valor maior do que a amplitude desse oscilador aqui? É possível? É possível a crista da onda, essa crista, ser maior do que o ponto mais alto que esse bloquinho atingir? Isso que eu tô perguntando. Vamos lá, gente. Tem alguém aí ainda ou será que eu tô falando? Não, não daí ainda. Tem como, gente? Ai, peraí que o volume tá baixo aqui. O que foi? Ah, o chat travou? Vai. Peraí. Ah, foi mal. É porque eu não tava atualizando aqui, gente. Vocês verem, né, que eu sou... É porque tem que clicar aqui, né? Deixa eu ver. Ah, beleza. Vou esperar aqui meia hora, né, gente? Bom... Então você não tem, né? Quem determina qual é a amplitude, né? Qual é o ponto mais alto aí na crista, né? É o máximo que esse bloco vai. Aí você tem o ventre, que seria o lado oposto da crista, ou que seria aquele que vai ser o ponto mínimo que essa mola conseguir vir aqui, né? A massa mola, né? Você tem também a amplitude
da onda, ele colocou uma amplitude A aí, como sendo essa parte de cima. E aqui, outra amplitude, né? Que a gente chamaria de menos A, lá no sistema massa-mola. Então, perceba, a gente tem duas... Olha, gente, a gente tem duas coisas aqui, né? A gente tem um aparelho, que é o estímulo externo. Ele dá esse aparelho aqui, gente, tem uma energia aqui, né? Que é o próprio trabalho. Essa energia aqui faz com que a corda seja perturbada. E essa energia se propaga em forma de onda. Esse aqui é o mecanismo, tá bom? Então, só para a gente lembrar, não esquecer que é a onda que se propaga. Agora, bom, olha aqui perto do ventre, onde está circulado. Essa partícula que está aqui agora, ela não pode viajar nessa direção. Ela só pode viajar aqui, né? Agora mesmo, ela pode estar mais aqui em cima, por exemplo. Então, quer dizer, porque essa onda se mexe. Vamos pegar aqui eu acho que eu tenho um aplicativo aqui, quer ver? Só um pouquinho. Tá na página. Quer ver? Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá. Não tá. Apareceu agora. Demorou. Deixa eu ver aqui. Vai começar. Eu vou botar aqui. Que eu acho que tá chegando. Não sei se está chegando aí a imagem. Mas se vocês podem ver, o que a gente tem aí, ó, é uma espécie de um oscilador na ponta aí que está girando. Ele está fazendo isso subir. Deixa eu baixar aqui. Ele está fazendo essas partículas subirem e descerem. Aí nessa ponta é o estímulo. É quem está dando a energia, né? É a força externa. Você pode ver que essa partícula, a primeira partícula aí, ó, vou botar uma reguinha, né? Ó, a primeira partícula, deixa eu botar uma amplitude aqui a primeira partícula, ela não sai do eixo dela. Ela só vai até um ponto máximo, que vamos ver aqui, ó. Ó. Coloquei uma amplitude aí de 1. Então ela vai de menos 1 até 1. Coloquei a régua, né? O 1 é 0. É menos 1 agora. Até 1. Ela sempre vai oscilar nesse ponto, né? E você pode ver que você tem uma onda que... Quando ela está em 2, aí na régua em 2, é a crista. Você pode ver que essa crista se movimenta para frente. Toda hora que ela chega lá em cima, ela produz uma crista. O verdinho chegou. Produziu uma crista. A crista começou a andar na direção X. Todo mundo conseguiu perceber isso? Então a diferença é porque tem gente que confunde isso, né? Então, e aí como não tem fundo, não tem final, isso aí se propaga infinitamente, né? E aí a gente pode... Deixa eu dar um pause aqui, né? Vou dar um pause lá em cima. Não. Ó, deu um pause. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui na tela. Então, ela tá aqui na amplitude dela. Aqui você tem uma... Aqui você tem uma... aqui você tem uma crista. Né? E aqui também a gente pode definir o comprimento de onda, né? Você pode definir o comprimento de onda daqui. Ó, daqui que eu tô colocando. Até aqui, né? O nosso comprimento da nossa onda aqui é mais ou menos... Vamos pegar aqui. Ela tá dando mais ou menos 3.246. O comprimento de onda aqui é mais ou menos 3.6. Vamos botar centímetros. Centímetros, né? A amplitude dela. Ela tem uma amplitude aqui que vale o quê? 1 metro. Aqui a outra amplitude aqui embaixo, né?
que vale menos 1 metro. Né? Agora, deixa eu apagar essa aqui. Essa partículazinha em verde aí, ó, essa daqui, elas nunca saem desse eixo. Elas nunca saem desse eixo, né? Mas a crista aqui em cima, essa crista, quando eu apertar play, ela viaja para essa direção. Esse V, quando vocês verem esse V aqui nos exercícios, não é a velocidade da partícula, mas sim a velocidade com que a perturbação viaja na direção X. Não, se o comprimento de onda não interfere na velocidade, não. Tanto que a velocidade é constante, Vitor Hugo Queiroz Silva. Falei seu nome inteiro. A velocidade é constante, né? A gente está falando de um sistema, Vitor, de uma onda, de uma perturbação, que ela não tem... Ela é uma perturbação que não tem nenhuma força contrária a ela, ao movimento dela. Se não tem, ela vai continuar viajando com essa velocidade, certo? Então, eu vou descartar isso aí. Então, se você olhar de novo esse pontinho verde, tem uma crista agora, esse pontinho verde. Se eu apertar play, essa crista viaja. Ela tá lá em 0, no X, aqui no X, ó. Ela tá em 0. Aí, a crista, a partícula vai continuar em 0. A crista vai viajar, ó. 0, agora a crista tá em 1, 2... 3, 4, 5, 6, por exemplo. Vamos supor que essa crista, né? Vamos supor, então, agora a crista tá aqui, não tá, gente? Aquela crista que apareceu lá agora, ela tá aqui. Não é isso? Todo mundo concorda que aquela crista tá aqui? Sim? Temos um sim. Preciso de 3 sim, pelo menos. Ou não? Sim, Vitória, sim. A crista estava lá em 0. Agora a crista está lá em 6, quase. Vamos lá, gente. Tem mais sim. Alguém não entendeu? Vê se alguém não entendeu. Não, temos 3 sim. Alguém não entendeu? Pode falar que não entendeu, que eu volto aqui. Ninguém, né? Então, como é que você calcula velocidade lá no movimento constante? Lá no movimento retilíneo uniforme. Não, eu tô com aquela coisa besta, Marco Aurélio. Como é que a gente calcula a velocidade lá no movimento retilíneo uniforme, que nem tem aceleração? Porque essa onda, a perturbação não acelera, hein? A perturbação não acelera. Como é que calcula a velocidade? Distância pelo tempo? Exatamente. Distância pelo tempo. Essa crista, quantos centímetros que ela viajou? Essa crista, 6 centímetros. Vamos supor que eu contei aqui, né? Eu devia ter contado, mas não contei. Vamos supor que ela gastou 3 segundos. Qual que foi a velocidade dessa onda? 2 metros por segundo. Viu como é que você calcula fácil? É muito tranquilo. Agora, olhando para essa imagem, vamos olhar para essa imagem aqui, por favor. Tá muito baixo. Quem tá falando agora tá muito baixo. Não, tá bem baixo ainda. Tá baixo para todo mundo ou tá baixo só para mim, gente? Tá baixo. Quem tá falando tá muito baixo. É porque eu sou um pouco surdo. Mas pode falar. Vamos ver que eu tento escutar. Vai. Não, mas pode falar. Ou se não, escreve a pergunta. Era o Marco Aurélio que estava perguntando, que agora ele saiu. Acho que vai entrar de novo, né? Eu tô com a cara aqui, né, gente, pra escutar. Eu faço esforço pra escutar, mas eu sou ruim.
Vamos esperar ele voltar. Na hora que ele voltar, a gente dá a chance dele fazer a pergunta. Né? Agora, eu vou tentar fazer de novo. Vocês viram como é que a gente calculou a velocidade aí? Tranquilo, né? Eu quero sair daqui e vou usar o aplicativo de novo aqui. Peraí. Peraí, que eu quero fazer um negócio. Bom, você está vendo que eu coloquei agora uma crista aqui, ó. Coloquei a crista aí. Ela está exatamente no x0 igual a 1 centímetro. Certo? Ó. Vocês concordam comigo que essa crista, gente? Eu vou precisar que vocês me respondam. Ela vai viajar daqui um pouco, na hora que eu apertar a play, ela vai viajar até aqui. Quando ela viajar até aqui, essa crista, ela vai ter viajado isso daqui e vai chegar aqui nesse X final, que vai ser 4,1, 2, 3. 4,3 centímetros. Né? Se eu pegar 4,3 centímetros e tirar de 1, eu vou ter esse tamanho. Esse tamanho é o próprio comprimento de onda, não é isso? Então vai ser 3,3 centímetros. Todo mundo concorda com o que eu acabei de falar? Isso. Beleza. Então, existe até uma equaçãozinha que eu vou colocar aqui agora, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, ó. A velocidade de uma partícula que se desloca, o tamanho do seu comprimento, ó, a velocidade de uma onda se desloca, o tamanho do seu comprimento de onda, ela vai gastar que tempo? Qual é o tempo que uma coisa gasta para se deslocar o tamanho do próprio comprimento de onda? Qual o tempo que vocês acham que seria esse? Um período. Um período, Marco Aurélio. Um período. Porque se deslocar um comprimento de onda aqui tem a ver com período gasto. Então ela vai gastar um período certinho para sair desse ponto x0 e chegar até o ponto final aí que a gente colocou 4,3. Então, uma forma de você calcular a velocidade da onda, gente, é pegar o próprio comprimento de onda dela e dividir pelo período. Esse período, inclusive, gente, é o mesmo período de oscilação desse oscilador aqui. Não tem como ela oscilar esse pulso, né? Se repetir num tempo maior e menor do que a oscilação do estímulo dele, né? Então, ó, agora eu vou tirar isso daqui, né? Então, vamos só lembrar que o comprimento de onda aqui é mais ou menos 4, tá até errado, né? 3 não, é 4,6, ok? Mais ou menos em 4,6. Eu vou soltar aqui, então. Deixa eu botar um tempo aqui. Eu acho que tem como botar o tempo. Cadê? Cronômetro. Ah, não, mas vai dar merda, porque se eu soltar aqui, ó, a crista tá em 1. Essa crista, hora que eu vou tentar pausar, na hora que ela chega ali no 4,1, 2, 3, no 4,6. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí. Gastou o quê? Quase um segundo, né? Não é isso? Quase um segundo? Aí deu sorte, o Marco Aurélio. Deu quase um segundo, entendeu? Então, se a gente for calcular aqui a velocidade dessa onda, né? A velocidade dela vai ser igual ao comprimento de onda dela, que for o próprio deslocamento. Então, vai ser 3,6 centímetros, né? Porque tá aqui em 1. Foi até 4,6. 3,6. Dividido pelos aproximadamente um segundo. Então, a velocidade aqui é 3,6 centímetros por segundo, a velocidade da onda. Gente, isso aqui não é velocidade de partícula. Certo? Porque a velocidade da partícula, gente, nem é constante. Não pode ser constante a velocidade da partícula. Porque a partícula chega lá em cima, ela tem que parar para voltar. Essa partícula aqui, ó, a terceira partícula aqui, ó, quando ela tá aqui, gente,
tem uma aceleração querendo trazê-la para cima, tem uma força querendo trazê-la para cima. Então, cada partícula aqui, cada partícula verde, ela está no movimento acelerado, tem força aí, ok? Então, por que eu perdi um pouco de tempo nisso? Porque tem gente que estuda onda e não sabe distinguir a velocidade da onda com a velocidade da partícula. A velocidade da partícula é uma coisa, velocidade de onda é outra coisa. Você pode ver que a onda, a energia está se propagando na onda, a crista da onda está indo na direção de x com essa velocidade aí. Bom, deixa eu tirar isso aqui então. Ok? E aí, gente, aqui, ó, eu vou até colocar aqui. A gente acabou de ver, né? Deixa eu ver se eu consigo... tá. A gente acabou de ver anteriormente que a velocidade é igual a lambda dividido pelo período. Estão vendo eu escrever aí? Tá pequeno, eu acho. Vocês viram que eu estou escrevendo em cima da imagem? Ok. Agora, eu posso escrever assim, ó. Lambda 1 dividido por t, não pode? Isso, é isso aí, ô Vitor. Exatamente. Posso escrever assim, não posso? Posso, né, gente? Porque essa é uma multiplicação. Isso aqui, o que é isso aqui? O que é 1 sobre período? Frequência. Muito bem, Marco Aurélio. Muito bem, Vitor. Isso aqui é frequência. Então, eu posso escrever a velocidade da onda como comprimento da própria onda dividido pelo período. Você pode falar que o período é aquele... o período, quem está determinando, por exemplo, é o sistema massa-mola. Ou você pode medir esse período. E você pode escrever assim, ó. Lambda vezes a frequência. Essa equação aqui está aqui embaixo, ó, gente. Certo? A velocidade, o que a gente fez foi provar ela. Né? A velocidade da onda, para uma onda periódica, né? É o produto do comprimento de onda pela frequência. Eu acho que agora fica mais claro na cabeça de vocês de onde que sai isso. Né? Tá bom? Então, eu acho que o que fica daqui desse slide, dessa parte, é que não confunda o movimento da onda, né, com o movimento da partícula. É o que está escrito aí. Tome cuidado para não confundir o movimento de uma onda transversal ao longo da corda com o movimento da partícula da corda. Né? A onda se desloca com velocidade v ao longo da corda, enquanto a partícula é um movimento harmônico simples na perpendicular. Bom, aí eu tinha colocado, eu ia até discutir isso daí, mas eu já discuti no anterior, então vou até só um pouquinho. Vou excluir isso aqui ao vivo. Certo. E aí, a prova da... Então, o que a gente falou lá na frente é que a gente está estudando uma onda. E a onda, gente, ela tem uma função. Corresponde uma função que mostra o comportamento dessa onda. Só um pouquinho. Aqui o chat. Né? E aí, gente, essa onda, essa função de onda, o que a gente está vendo aí é a função de onda. Né? Essa função de onda, ela é uma variável, ela é uma função de duas variáveis. Eu vou colocar aqui bem grande. A função de onda que a gente chama de y é uma função que depende de x e depende de t ao mesmo tempo. Daqui um pouco isso vai ficar mais claro. Né? Por que ela depende de x e depende de t ao mesmo tempo? E aí, essa função, no primeiro quadrinho em cima, por exemplo, essa função que descreve essa onda que a gente estava discutindo anteriormente, ela é isso daí, A, que é a amplitude dela, vezes o cosseno da frequência, vezes a posição x de uma partícula que oscila,
vezes a velocidade da onda, vezes um tempo. Esse tempo aí pode ser o período, pode ser um determinado tempo que você marca no relógio, né? Existem outras maneiras de você escrever essa função. Ela tem uma prova um pouco enjoada. E não adianta eu tentar ficar provando isso aqui agora, tá bom? Uma outra forma de se escrever é essa do meio, né? Essa é até fácil de provar, eu posso até pedir para vocês provarem, né? Primeiro, quer ver? A gente pode olhar aqui pro... Ó, vou pegar esse argumento aqui de cima, da primeira equação, não tem esse argumento aqui, ó, que é que é a fase, né? Se você substitui esse ômega, que é 2π sobre f, você vai cair nessa equação. Ok? E aí, se você chama agora K, que a gente vai dizer aqui que é um número de ondas, isso aqui também a gente vai definir a priori, né? Você chega numa equação mais resumida, que é essa terceira. A equação da onda é igual a amplitude vezes o cosseno do número de ondas que você tem em determinado espaço ali, certo? Vezes a posição de uma partícula da onda, vezes a frequência, vezes o tempo. Agora, essas equações aqui, gente, vocês vão decorar, porque não tem como, até na nossa aula de sexta-feira, atendimento, eu posso tirar um tempo para provar. Mas por hora, vocês vão ter que, quando resolver os exercícios, ir se adaptando a essas três equações. As três são utilizadas, porém a mais utilizada é a terceira. Certo? E aí, por que... Bom, isso daqui, eu vou passar para o próximo, porque aqui... Bom, por que é uma função, por que y é uma função de x e de t? Certo? Vocês estão vendo dois gráficos. Qual que é a diferença desses dois gráficos? Aí pode abrir o microfone quem quiser falar. Só para a gente entender por que é x de t. Tá bom? Qual que é a diferença entre esses dois gráficos? Olha direitinho, gente. Não tá difícil, não. Vamos, Vitória, você falou que o período é maior no segundo gráfico. Primeiro, os dois gráficos são iguais? São iguais assim, tá falando a mesma coisa, os dois gráficos? Não. Esse é o erro mais recorrente. Não. O primeiro, olha, gente, que é sutil, isso, é sutil. O primeiro gráfico é y por x. O segundo gráfico é y por t. Vamos supor, ó, embora, né, possam parecer iguais à primeira vista, os gráficos não são idênticos. A figura de K é o desenho da forma da corda no tempo inicial. Enquanto a figura B, que é a da direita, é o gráfico que mostra o deslocamento da partícula que está em x igual a 0. Vamos olhar primeiro, todo mundo olha comigo, para essa figura do lado direito. Tá bom? Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu... Aqui. Vamos olhar para essa figura do lado direito. Não tem uma partícula aqui, em x igual a 0? Também tem uma partícula aqui em x igual a qualquer coisa. Tem uma partícula aqui. Estou desenhando as partículas aí. Tem uma partícula que está aqui no final. Aqui no final. Aqui. Cheio de partículas. Eu estou exagerando. Tem uma partícula grudadinha na outra, igual no gráfico. Igual naquela simulação. Gente, vamos pensar só nessa partícula em x igual a 0. Ela pode sair aí de A e vir até menos A, porque essa partícula não anda em x. Né? O que a gente então está vendo aqui, gente, é uma foto tirada da corda
num certo momento, que a gente chama de zero. Você tirou uma foto, pá, ele te deu esse registro. A posição de cada partícula em relação ao eixo X. Você tem uma partícula que está em X igual a zero, você tem uma partícula que está em X igual a 1 centímetro, você tem uma partícula que está em X igual a 2 centímetros, você tem uma partícula que está em X igual a 3 centímetros, você tem uma partícula que está aqui em 2,5, certo? Que é essa partícula aqui. Então você tem as partículas. Essa imagem A é o que a gente chama de foto real, instantânea, a foto da onda. Se você demora mais um minuto, se você, aqui no tempo inicial, t igual a zero, aí se você deixa passar 1 segundo, se essa onda estiver se deslocando na direção para a direita, daqui 1 segundo, essa onda vai estar mais ou menos assim, ó. Você viu? Essa partícula em x igual a zero, para onde que ela foi agora? Um pouquinho para baixo. Todo mundo entendeu isso que eu estou desenhando agora? Preciso do sim de vocês. Beleza? Então, muito bem, muito bem, muito bem. Essa partícula, essa onda ainda pode viajar mais para frente ainda, ó, gente. Vamos supor que agora ela viajou mais para frente, ó. Aonde que a partícula está agora? Qual que é o y da partícula? Zero, não é? O y da partícula não é zero? Vamos supor que ela viajou mais para frente ainda, ó. Agora, o y da partícula, dessa partícula que está... A partícula não saiu de x igual a zero, mas o y dela está mudando. Então, você tem duas possibilidades. Você pode calcular o y de uma partícula que está em x igual a zero à medida que o tempo passa. Ok? Certo? Ou não? Certo. Mas também, gente, você pode medir, por exemplo, a posição y de qualquer outra partícula, da partícula que está em x igual a 2 centímetros, no tempo zero. Também pode, porque você tem outra partícula aqui, ó. Você tem essa partícula aqui, ó, no tempo zero. No tempo zero ela está aqui. No próximo tempo ela está aqui. No próximo tempo ela está aqui. Você tá vendo? Então no tempo zero, você tem a partícula em x igual a zero se movimentando ali, mas você tem uma outra partícula em x igual a 2 centímetros se movimentando em outro lugar, no 2 centímetros. Por isso que a nossa função, ela tem que ser uma função de x e de t, gente. Porque você tem partículas em x diferentes, e essas partículas que estão em x diferentes se movimentam a partir que o tempo passa. Dá para entender por que a função é função de x e de t? A pergunta é essa. Você consegue visualizar que você tem uma partícula em cada ponto x, e cada partícula tem seu movimento individual? E essa função y de x de t, ela calcula individualmente a posição y de cada partícula da corda. Tudo bem isso? Ou não? Mais alguém além do Vitor? Rafael saiu. Rafael ficou nervoso, saiu. Sim. Ok. E aí, gente, o gráfico da esquerda... Certo? O gráfico da direita, ele é um gráfico de uma partícula só. A gente pode falar então aqui que esse gráfico da direita, ele está mostrando qual é a posição y da partícula que está em x igual a zero. Quer dizer que esse gráfico de cá é um gráfico de y em função de t. Ou seja, aqui eu tiro o período. Aqui eu tiro o período, porque aqui eu sei qual é o tempo que ela gastou para sair de mais A e voltar a mais A. O gráfico da esquerda é em função do tempo, gente? Não. O gráfico da esquerda é em função de x. Então, quando o gráfico é em função de x,
O máximo que você consegue tirar aqui, além da amplitude, que é a mesma, né? É o comprimento de onda, que você vai saber o comprimento da onda, porque é a onda. O gráfico da esquerda é o gráfico da onda no tempo zero. Pá, tirou a foto. Esse gráfico, você tira o comprimento de onda, você tira... aí você tira frequência, número de onda, tira um tanto de coisa. A amplitude. Mas no gráfico da esquerda, você vai poder tirar o período. E também frequência e tal. Mas vocês têm que ver que são dois gráficos diferentes. O de cá, da esquerda, é uma foto da onda. É a onda, é a corda, botada no gráfico. O da direita mostra o comportamento da posição de apenas uma partícula. Que no caso aqui, esse gráfico, gente, ele é o gráfico da partícula que está aqui, ó. Ele vai medir o y da partícula que está em x igual a 0. E por isso, então, que a função de onda, gente, tem que ser uma função que é de x e de t, tá bom? Porque ela tem um x de uma partícula que está em 0, ou de uma partícula que está em 1, ou de uma partícula que está em 2 centímetros, por exemplo, certo? Num determinado tempo.